Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de integral dupla, mudança de variáveis. Vamos ao enunciado. Represente o sólido e calcule volume igual integral dupla na região R da raiz quadrada de x² sobre 4 mais y menos 1 ao quadrado sobre 4 dA, onde R é a região do primeiro quadrante contida no círculo x² mais y² igual a 2y. Bom, então, primeiramente aí, tá? Por que vamos mudar aí de variáveis? Bom, se a princípio você não identificar que é necessário fazer a mudança de variáveis, a gente começa desenhando aí a região R. A região R é representada por esse círculo. Podemos verificar aí, ó, que a região R é um círculo deslocado. Por quê? Porque aqui não é uma constante, depende da variável y, ou seja, está deslocado no eixo y. Ah, não consigo enxergar isso. Então faz o quê? Fatora aí, completando o quadrado, tá? Então a gente vai arrumar essa equação aí da região R primeiramente. Então x² mais y², o 2y vamos jogar para esse lado, menos 2y. Isso igual a zero. Então a gente vai ter x² mais, completando o quadrado perfeito, vai ficar, abre o parênteses, mantém a variável, mantém o sinal, divide esse valor por 2, que dá 1, fecha o parênteses e eleva ao quadrado. E subtrai esse valor que está aqui dentro ao quadrado lá fora. Então, menos 1 ao quadrado, que dá 1. Isso é igual a zero. Então, temos x² mais y menos 1 ao quadrado igual a 1. Ou seja, temos aí uma circunferência deslocada uma unidade no eixo y positivo e raio 1. Tá? Então, primeira coisa que a gente pode fazer é esboçar essa região. Então, vou vir aqui, eixo y, eixo x, tá? Bom, o que ele dá mais de informação? Além do círculo, ele diz que é primeiro quadrante. Então, vou desenhar aqui só no primeiro quadrante. O centro da circunferência é 0 para o x, que não tem nada aqui subtraindo, somando, e 1 para o y. Então, vou vir aqui e vou marcar 1 para o y, certo? O raio é 1, então a partir daqui eu vou marcar uma unidade para cima, que vai até o 2, uma unidade para baixo, que vai até o 0, e uma unidade para frente, que vai em x igual a 1. Como é no primeiro quadrante, vai formar aí meia circunferência. Ou seja, essa aqui é a região R de integração. Ou seja, circunferência está deslocada, vai dificultar aí na hora de fazer a integração. Além do mais, que a nossa função que está ali para integrar é uma função complicada, tanto integrar em relação a x, quanto integrar em relação a y. Então, mudar as variáveis vai facilitar no processo. Bom, então desenhamos a região R. Além disso, ele diz para representar o sólido. Representar o sólido que vamos calcular o volume. Para representar o sólido, precisamos aí fazer um desenho em 3 dimensões. Então, o que a gente tem que saber? Aqui é a região R, que é a base, e o que está ali na função, que é a função de x e y, é igual a z, certo? Como a base está no plano xy, essa função aqui pode estar ou em cima do plano xy ou embaixo. Como é positiva a raiz, ela está em cima, formando o nosso volume. Então a gente vai lá e vai representar agora esse sólido aí. Desenhando aí o eixo Z, eixo Y e eixo X. Bom, o que a gente tem? Vamos começar desenhando a nossa região R. Aonde está a região R? Primeiro quadrante, X,
e y passa aqui, ó, 0, 1 e 2. 1 e 2. Aí no x aqui, 1. Então venho aqui, ó, marco esse pontinho. Aqui eu tenho a região R, formando aí meia circunferência. Tá. Aí está a região R, certo? Agora, para formar o volume, a gente precisa desenhar aquela função. O que isso representa? Temos lá o raiz quadrada, x quadrado, variável ao quadrado, mais y quadrado, e temos aí sobre 4. Ou seja, esse 4 é uma constante, porque denominador é comum, soma só em cima. Se a gente tirar a raiz embaixo, fica 2. Então, o que sobrou? Como as duas variáveis estão ao quadrado, dentro da raiz, somando, isso aqui forma um cone, tá? Isso aí representa um cone. Só a parte de cima, porque é mais, tá? E ele está deslocado uma unidade em y, ou seja, o centro dele está exatamente ali no 1. E aí a gente faz o quê? Como tá só no primeiro quadrante, a partir do 1, o que a gente vai fazer? Pegar os pontos referenciais para desenhar esse cone. Aqui é um de 0. 1 e 0. 0 para o x e 1 para o y, 0. O valor de z. Isso 0, isso 0. Então o z0 está aqui. Se a gente pegar 0 e 0, vai ficar 0 esse termo. Esse termo aqui vai ficar 1 ao quadrado, vai dar 1 quarto. Raiz de 1 quarto é meio. Então o z, por aqui não tem problema, dá meio quando for 0 e 0. Como é simétrico, a gente passa aqui, ó, paralela ao y e sobe aqui, ó, paralela ao z. Aqui também vai ser o meio. Aí faz o quê? Traça duas retas, que é o que acontece para desenhar o cone. Traçou duas retas. Aqui a gente vai fazer a mesma circunferência de baixo, porque o cone fecharia. Então vem aqui e desenha a mesma circunferência de baixo. E aí agora a gente fecha, ligando a circunferência de cima com a de baixo. Essa seria aí aonde está tocando e limitando o cone, certo? O que a gente quer está lá dentro, ó. Então, se a gente pegar aqui, ó, a gente vai ver o risco batendo aqui, vindo lá do centro, batendo aqui. Aqui é tracejado, que não dá para ver, não dá para ver, não dá para ver, não dá para ver, e assim vai. Ou seja, tá? A gente tem aqui a parte do cone e embaixo formando aí dentro desse cilindro aí. Esse é o volume que a gente quer calcular. Bom, só que ele está deslocado. O que a gente vai fazer? A gente vai transformar isso para conseguir colocar ele centrado aí em 0 e 0 e facilitar o cálculo do volume. Ah, e como que a gente vai fazer isso? Vamos olhar para a região aqui, ó. O que aparece aqui? X quadrado e y menos 1. Então, vou reescrever aqui, ó, para facilitar a visualização. Vou pegar lá, ó, x quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 1. Como eu quero centralizar ele, eu vou fazer o quê? O que está aqui com x, eu vou chamar do próprio u. E o que está ali dentro do parênteses, eu vou chamar de v. Por quê? Porque aí vai se transformar em quê? Em u quadrado mais v ao quadrado, isso igual a 1. Ou seja, isso aí agora ficou centrado, não tem deslocamento. E o que a gente fez de transformação? Falou que o u é igual a x, ou seja, portanto, x igual a 1. E dissemos aí que o v é igual a y menos 1. Portanto, temos que o y é igual a v mais 1. Isolando x e o y, é para calcular o fator jacobiano. Agora, quando fizermos essa transformação, a gente chegou numa nova região, tá? A região S. Então agora temos novas variáveis, o v
e o U. Como que ficou isso daí? Ficou uma circunferência de raio 1, e o que ela fez? Ela não ficou só agora no primeiro quadrante. A gente tem que lembrar que a gente deslocou ela. Então ela vai sair daqui e vai descer. O centro dela ficou em 0, 0. Então ela fica aqui, o raio tem 1, passa 1, 1 e aqui no menos 1, tá? Então agora ficou essa circunferência que a gente deslocou aí para o centro para facilitar os cálculos. Então essa região aqui agora é a nossa região S, tá? Era a região R, virou região S. Além de mudar então a região, também temos que lembrar de mudar a função. Então vamos lá. Quem que era a função? A função era a função de x e y, que é raiz quadrada, vou até escrever assim, ó, raiz quadrada de x quadrado mais y menos 1 ao quadrado, tá? E já colocando aqui, ó, como é o 4, aí fica raiz em cima, raiz embaixo, isso daqui vai ficar sobre 2, tá? E transformando para a função de u e v, vai ficar igual raiz quadrada, onde era o x, vai ficar u quadrado, mais onde era y menos 1, vai ficar o v quadrado. Isso daí dividido por 2. Essa é a função de u e v. Além de mudar a função, precisamos trocar o dA. Era dx, dy, dx. Agora precisamos do fator jacobiano. Quem é o fator jacobiano? O fator jacobiano da transformação é a derivada parcial de x em relação a u, a derivada parcial de x em relação a v. A derivada parcial de y em relação a u, derivada parcial de y em relação a v. Ou seja, vamos ter aí que o fator jacobiano vai ser igual. Bom, aqui já isolamos, derivada de x em relação a u dá 1. Aí derivada de x em relação a v dá 0. Derivada de y em relação a u dá 0. E derivada de y em relação a v dá 1. Então temos aí que o fator jacobiano é 1, tá? Que não fizemos nada de transformação, só movemos aí, tá? Então não acabou mudando o fator jacobiano. Então como que vai ficar o volume lá? O volume vai ser escrito então integral dupla, só que agora a região não é mais R, é S. A função lá dentro não é mais aquela, agora a função é essa aqui, é a raiz quadrada de u quadrado mais v quadrado, dividido por 2. O diferencial de área não é dx dy, agora é o fator jacobiano, que é 1, du dv, tá? Bom, agora fazendo o quê? Olhando para essa condição, como eu tenho u quadrado, v quadrado, a gente vai transformar isso aqui para polar. Então a gente vai fazer que u quadrado mais v quadrado é igual a r quadrado. Então vamos precisar dos limites do raio. O que varia o raio? O raio sai de 0 e vai até 1. Então de 0 a 1. E o limite de θ? O limite de θ vai daqui de baixo, tá? Lembrando que o zero começa aqui. E eu tenho que ir sempre do menor para o maior. Então se o zero é aqui, voltando aqui, é menos 90 graus, ou seja, menos π sobre 2. E para cima, que é o sentido positivo, mais π sobre 2. Então vai de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. Então, transformando para polar, o volume vai ficar volume igual integral
dupla. A primeira integral é de θ, que vai de menos π sobre 2 a mais π sobre 2 e depois do r, de 0 a 1. Ali dentro vai ficar a raiz quadrada sobre 2 de r quadrado. Aí, aqui é 1, fator jacobiano, du, dv, para trocar para polar vai virar r, dr, dθ. Então, aqui vai ser r, dr, dθ. Aqui a raiz quadrada pode cortar com esse quadrado. Como os limites são constantes, aqui só tem função de r, podemos escrever a multiplicação das integrais. Então, fica integral de menos π sobre 2 a mais π sobre 2, dθ vai para fora, dθ, vezes a integral de 0 a 1, aí vai ficar r vezes r, vai dar r quadrado, eu esqueci de tirar o 2, mantém ele ali dentro. Isso daí, dr. Então, podemos integrar como volume igual. Esse 2 pode ir para fora, fica esse meio, né? Vai para fora, lá, meio. Integral de dθ dá θ, variando de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. A integral de r quadrado dá r ao cubo sobre 3, variando aí de 0 a 1. Então, vamos ter volume igual a meio vezes, substituindo os limites de integração, superior π sobre 2, menos o inferior, que é menos π sobre 2. Aí aqui, esse menos com menos vai virar mais depois, vezes. Aqui não é necessário substituir o inferior, que é 0 e vai zerar, substitui só o superior, então fica 1 ao cubo sobre 3. Então, vamos ter volume igual meio, aí, vezes, aqui, π sobre 2 mais π sobre 2, dá π inteiro. E aqui, 1/3. Então, vamos ter que o volume que a gente quer encontrar é π, 2 vezes 3, 6. π sobre 6. Como estamos calculando o volume, unidade de volume. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora para me ajudar. E eu aguardo você em um próximo exercício. Muito obrigado.